Nós vimos aqui no bloco anterior que a corrupção, como dito pelos nossos convidados especialistas, é invisível. Porém, a Transparência Internacional, uma organização não governamental, resolve fazer uma pesquisa exatamente sobre a percepção da corrupção, já que é impossível ir diretamente aos números corretos do que existiria. E o Brasil só está perdendo para o Paraguai. Quer dizer, o nosso índice de percepção entre 146 países, nós ficamos em segundo lugar. Agora, me chama muito mais a atenção a pesquisa que eu vou tomar a liberdade de ver com vocês. Foi a Universidade aqui do Rio de Janeiro, Unicarioca, para o jornal O Globo. Fizeram uma pesquisa com 400 jovens de 16 a 23 anos. 50% deles acha cambista uma prática absolutamente normal. 34% já meteram a mão na carteira dos pais ou falsificaram a assinatura deles em boletim. 36% se admitiram furtos em lojas. 37% tentam, de vez em quando, não pagar o ônibus, dar uma escapulidela. 22%, talvez pela idade, aí nesse número, 22% já subornaram guardas. Claro que nem todos têm direito a andar de automóvel, né? 26% deles não acha isso nenhum crime. E aí vem a questão. Para 57% desses jovens, a corrupção não tem solução no Brasil. Está entranhada assim? Se o senhor fez uma pesquisa direta com os municípios, nós estamos tão mal assim? Eu não sou pessimista, não sou pessimista em nada. E acho que essa luta é um problema da cultura e também muito dessa estrutura social brasileira, do velho patrimonialismo brasileiro, que é uma coisa atroz, né? As relações de dependência, a relação de apropriação latifundiária, a relação de nós sermos até hoje um país que tem a maior concentração de renda do mundo. É quase uma coisa indecente, né? O grau de exclusão e o grau de distância, de desigualdades tremendas, é claro que quebra qualquer visão ética. Mas eu creio que a corrupção a gente pode combater e combater bem. Agora, temos que combater a corrupção não na visão simplesmente repressora. Tem que combater a corrupção na visão de você construir um movimento na sociedade para que se dê a ação pública dos organismos todos do Estado Democrático e, ao lado disso, um controle social que nós saibamos desenvolver acentuadamente para, inclusive, fazer com que, digamos, se tenha clareza de que a corrupção ela é alguma coisa que agride, alguma coisa que subtrai, que é terrivelmente perversa, porque ela retira o dinheiro das pessoas que mais precisam. Nós somos um país de um sistema tributário muito injusto, de forma que todas as pessoas pagam impostos. Muitas vezes se pensa, não, só quem paga imposto é quem tem dinheiro, quem paga imposto são os empresários. Não é verdade. Os empresários transferem, ou então vão à falência se não transferirem. Transfere para o consumidor. Evidente. E o consumidor é que paga nas menores coisas. Ora, essas pessoas são as pessoas que mais precisam de uma estrutura de Estado que seja séria. Como nós não temos tradição de estrutura séria do Estado brasileiro, desde sempre, desde a colônia, desde o Império, desde a República Oligárquica, que é a Primeira República, desde as repúblicas que proclamam democracias simplesmente formais, desde nos dias contemporâneos de um sistema eleitoral que é absolutamente incompatível com uma realidade mais austera. Deixa eu interromper o senhor entrou num ponto que já leva a gente, normalmente essas, talvez até pelo seu trabalho, eu vou adiantar uma questão que eu venho tratar depois, o senhor, na pesquisa, parece do quarto ao 14º sorteio, foram 600 municípios e apenas 7 deles, parece que os erros eram formais, quer dizer, haviam desvios e no caso, a controladoria tomou medidas efetivas nesse sentido. Agora, o senhor está com essa percepção, mas ao mesmo tempo há uma certa contradição. O Marcos está dizendo que não acredita nessa visão. Eu queria ver a opinião dele em confronto com essa questão. Está arraigado. Agora, você acha que por que não é uma questão histórica?
Você contestou no primeiro bloco isso. Quer dizer, para mim é uma questão histórica no sentido de que ela encontra em determinados momentos as condições para que ela possa se realizar. Ela não é alguma coisa inerente à sociedade ou inerente às pessoas, né? Porque muitas vezes há uma tentativa de explicação nesse sentido de você pensar a corrupção como se fosse alguma coisa essencial, né? Fizesse parte da essencialidade do brasileiro. Aí, nesse sentido, nós estamos perdidos. O ministro não teria sentido todas as atividades, a função que ele estaria desempenhando. Creio que, né, todo o empenho, né, da Controladoria, atualmente de várias outras organizações que existem, partem do pressuposto de que nós estamos diante de relações que podem ser transformadas, né, de práticas que podem ser mudadas. Então, nós estamos assumindo que nós estamos diante de uma questão, de um problema que é favorecido, né, em função de certas estruturas sociais. Então, você estava mencionando a questão da pesquisa que foi feita pela Controladoria, que identificou uma série de problemas nos municípios. Quer dizer, o que acontece nos municípios, né, que cria as condições para que, né, parcela dos recursos sejam aplicados ou não sejam aplicados da forma como foram previamente estabelecidos. Quer dizer, então, nós vamos ver que tem acordos muitas vezes com parlamentares, tem empreiteiros, tem financiamento de campanha, tem emissão de notas frias, enfim, são problemas que podem ser identificados. E isso, né, quer dizer, estamos diante de um problema que tem suas raízes... Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é uma estrutura jurídica de controle prévio da corrupção que é comum no Brasil e que produz uma falta de legitimidade, né, ou uma legitimidade de burlar essas normas que são prescritivas do uso do dinheiro público, por exemplo. Porque existem duas formas de você pensar isso. Quer dizer, uma forma é você, através de uma estrutura muito rígida, fiscalista, você dizer tudo o que não pode ser feito. Isso não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode nada. E o administrador público, então, para realizar eficazmente o seu trabalho, ele é obrigado a, vamos dizer, arranjar subterfúgios, vamos dizer assim, para... jeitinho. O famoso jeitinho. Brasileiro. Mas aí com relação às regras da burocracia estatal, que eu estou me referindo. Outra forma que você tem de controlar o uso dos recursos públicos é você dar ao administrador responsabilidade para ele optar. E ele, então, tem que tomar certas decisões, às quais ele terá que prestar contas, não só ao serviço público, como à sociedade. E que isso, em inglês, tem uma palavra que é intraduzível, chama-se accountability. Né? Quer dizer, o sujeito tem discretion, quer dizer, ele tem a possibilidade de escolher, né, como se faz no mercado, entre várias ações que ele vai ter, e depois ele tem que justificar porque que escolheu essa e não essa. Então, você faz o controle a posteriori e não a priori. E esse tipo de controle a priori legitima o subterfúgio. E o subterfúgio tanto pode ir, vamos dizer assim, para o bem, como pode ir para o mal. E une os que usam o subterfúgio no mesmo saco. Quer dizer, parece que todo mundo está usando subterfúgio, então todo mundo pode ser acusado de corrupção. O que acontece? É que ninguém é punido efetivamente, porque todo mundo está fazendo uso desses subterfúgios que são considerados fundamentais para poder a máquina pública funcionar. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem claro e simples, o seguinte: você tem duas formas de financiar a pesquisa. Vamos falar da nossa casa. Uma forma é você fazer um orçamento, mandar ele para o CNPq, para a CAPES, etc., e dizer, olha, tem que gastar nisso aqui, o senhor tem que gastar tanto nisso, tanto naquilo outro, tanto naquilo outro. Aí, de repente, a minha pesquisa mudou um pouco e eu não posso, aquilo ali fica impossível. Ou eu uso um subterfúgio para botar a pesquisa para funcionar, ou eu devolvo o dinheiro porque eu não pude, né, fazer. A outra forma é você fazer, por exemplo, como tem, modernamente está se usando grants. Né? A instituição me dá um dinheiro e diz, bom, agora você vai fazer pesquisa, depois você presta conta para mim. Quer dizer, eu vou usar aquilo da melhor maneira possível, vou apresentar um produto e aí presto contas daquilo que eu fiz. Quer dizer, está me controlando a posteriori, né? E não a priori. Eu acho que esse vício do controle a priori, que é um vício da burocracia colonial,
porque ela estava lá na metrópole e nós estávamos aqui, ela queria, teoricamente, controlar tudo, ele, de certa maneira, permanece, do ponto de vista histórico, nas nossas estruturas burocrático-estatais. E permite, inclusive, aquilo que o professor Michel Miss vem chamando de mercadoria política. Você falou nele, está doido aqui para falar. É exatamente na mesma linha da argumentação do Kant, porque isso faz com que o Estado se distancie da sociedade. Né? A sociedade passa a ver o Estado como se o Estado fosse a metrópole e a sociedade fosse a colônia. Então, o que a colônia, na sua relação com a metrópole, tenta fazer? Burlar a metrópole, o santo de pau oco, ou então mamar nas tetas da metrópole. Essa relação disfuncional da sociedade com o Estado acaba por fazer passar para a moralidade pública uma complexa situação através da qual normas podem ser entendidas como ilegítimas e, portanto, não seguidas, regras podem ser entendidas como defeituosas e leis podem não pegar. E quanto mais as leis não pegam, mais a tendência do Estado é legislar progressivamente para tentar fazer controlar ainda mais aquilo que não pega. E quanto mais o Estado legisla, maior é, a área de desvios possíveis que essa legislação crescente vai criando. Isto é o que nós chamamos, de círculo vicioso. É preciso romper com esse círculo vicioso, e eu acho que a direção de rompimento, uma delas, é exatamente a responsabilização da pessoa que tem a autoridade para o Esse círculo vicioso é que é o grande esforço de nós interrompermos. E interrompermos por uma incorporação da sociedade. Aproximar a sociedade do Estado democrático. E fazer com que a posição não seja uma posição simplesmente repressiva. Então, aqui as leis, e vou punir ou não vou punir, não pune nada. Exatamente. Por que não pune nada? Porque é uma estrutura social patrimonialista, dependente de vícios políticos absolutamente perversos, de modo que quem está dentro de um determinado conjunto de forças políticas está ali absolutamente protegido. E a administração pública, ela não tem uma gestão que faça a verificação da eficácia, das responsabilidades e da eficácia da aplicação do dinheiro público. Porque num determinado instante todo mundo se sente autorizado a tomar o dinheiro da viúva. E o que é o dinheiro da viúva? O dinheiro da viúva é o dinheiro que deveria estar indo para as condições de transformação de uma vida tão injusta e tão cruel em relação às grandes maiorias da população. Então, o caminho, por exemplo, hoje, o que nós adotamos é pela primeira vez que estamos fazendo isso, com a controladoria, é trazer a sociedade para isto. Não é? A primeira das coisas, não é, que nós imaginamos foi estabelecer o princípio de que a própria fiscalização, que é a coisa rotineira, a fiscalização, que ela fosse aleatória. Como fazer a fiscalização aleatória dos dinheiros públicos? Nós, então, bolamos a ideia de, na própria loteria da Caixa Econômica, onde tem a lotaria da Sena, você ponha lá os 5.560 municípios, que não são os municípios, porque nós não temos competência para fiscalizar as receitas municipais. Nós temos competência para fiscalizar os recursos federais, o dinheiro federal que vai para os municípios. E é muita coisa. 92 bilhões, parece, em 2004. Por aí. 92 bilhões em 2004, deverá ser mais em 2005 e tem crescido, não é, para estados e municípios. E todos os recursos da estrutura federal, mesmo, da aplicação direta, com uma responsabilização da sociedade. Em que instante a sociedade entra nisto? Ela entra exatamente no momento em que ela se organiza a partir dos seus centros de clubes, de comunidades, não é, da sociedade civil organizada, dos sindicatos, das associações, etc., para participar ativamente
da fiscalização. Eu vou querer aprofundar essa questão da participação, mas depois de mais um intervalo rapidinho.